Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos analisar uma redação nota 1000 do Enem 2019. Acompanhe, vamos fazer uma série de vídeos, cada vídeo comentando minuciosamente uma redação nota 1000 de edições do Enem. Eu tenho absoluta convicção que assistindo a esses vídeos vai melhorar muito sua percepção de um bom texto e certamente você vai melhorar também na escrita, tá bom? Então vamos para a primeira redação. Hoje a gente vai ver aí o texto da Alana Miranda Delfino, de Uberlândia, Minas Gerais, 21 anos quando a Alana fez essa prova do Enem 2019, ou seja, uma menina já com uma certa experiência, né? Então vamos analisar o texto dela. Primeiro veja o PDF aí do texto da Alana e você percebe que a letra dela é pequena, mas não é uma letra microscópica, não é? Não é uma letra microscópica, então você percebe aí qual seria o tamanho necessário para fazer um texto com profundidade. A gente sempre diz isso, que letra muito grande vai fazer com que o texto seja pequeno. Letra microscópica vai irritar o corretor, né? Então é preciso encontrar ali um caminho entre o 8 e o 80. Né? Não pode ser uma letra grande, porque isso faz com que você ocupe espaços sem conteúdo efetivo, e também uma letra muito pequena é irritante para ler, né? Muitas vezes torna o texto até ilegível. Então, assim, a letra da Alana, você está vendo aí o primeiro parágrafo, ela fez com 7 linhas, um parágrafo robusto, digamos assim, né? Primeiro parágrafo com 7 linhas. O segundo parágrafo, a Alana começa aqui na linha 8 e vai até a linha 16, né? Então, escreve aí 9 linhas nesse parágrafo. O primeiro parágrafo de desenvolvimento costuma ser maior do que o segundo. A gente chama a atenção aqui que, olha, ela cometeu 2 rasurinhas aqui na linha 15 e na linha 16 e fez o que tem que ser feito mesmo. Passa apenas um risquinho aqui, nada de fazer sujeirinha, nada de escrever por cima. Passa o traço e continua escrevendo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver o texto dela já digitadozinho, prontinho, fica melhor para a gente analisar. Terceiro parágrafo da Alana começa aí na linha 17, né? Você vê que ela agora escreve 7 linhas, na verdade 6 linhas e meia. Então um parágrafo bem menor do que o de 9 linhas, que foi o parágrafo anterior. E a conclusão do texto, começando aqui na linha 24, né? Novamente nós vamos ter aí 7 linhas para a conclusão. Então ela dividiu ali, né? O primeiro parágrafo com 7, o segundo com 9, o terceiro com 7, e o quarto com 7, né? Então, tá bem distribuído o texto, beleza? Contando introdução e conclusão, ela usou 14 linhas e deixou 16 linhas para o desenvolvimento, também uma medida muito boa. Então, é preciso pensar nisso aí, tá? Vamos lá, vamos olhar o texto então da Alana, começando aí com a introdução. Já coloquei aqui para você, né? A Alana usou a seguinte estrutura. Ela começa com uma alusão histórica e apresenta 2 causas para o problema. Vamos lá. Ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. Lembre-se de que o tema era sobre o acesso ao cinema, não é? No Brasil. Então, ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas sociedades. No início do século XX, olha aqui começando a alusão histórica, né, já que ela falou da formação de sociedade, então essa alusão histórica serve também como exemplificação. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, então aqui ela usa a expressão que mostra que a frase é para exemplificar o que ela disse aqui na abertura, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo, ao governo, ou seja, era utilizado para manobrar a população. Embora o cinema tenha se popularizado, olha, ela repete aqui a palavra cinema, não é? Poderia ter diversificado, mas enfim. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente, então o posteriormente como entretenimento, então isso aqui serve para o contraponto entre no início do século XX e posteriormente, né, como entretenimento, porque inicialmente ela diz que o cinema foi usado como meio de dominação. Nota-se na contemporaneidade, olha só, mais um elemento aqui que se contrapõe a no início do século, então usou a alusão histórica e agora vem para o presente, a sua limitação social, em virtude, olha só, em virtude do discurso elitizado que o compõe,
Então, por que é que ele tem uma limitação social? Por causa do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Estão aqui as duas causas para o problema, né? Então, estão aqui marcadinhas. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Analisando agora então, olha só, a gente marcando aqui para você, né? Tem aqui a referência histórica, né? E a contraposição quando ela vem na contemporaneidade, né? Aqui os dois elementos utilizados para problematizar o texto, que são os dois elementos que ela vai usar no D1 e no D2. Então o D1, desenvolvimento 1, vai falar do discurso elitizado que compõe o cinema. E no D2, pela lógica, ela vai falar da falta de acesso de parte da população, né? A gente chama a atenção também aqui para um conectivo concessivo, embora, né? E para o uso de essa visão negativa, né? Já que ela colocou aqui os dois problemas. Esses dois elementos servem como coesivos, né? São elementos coesivos. Outra coisa que eu chamo a sua atenção, né? Uma introdução feita com 4 períodos. Olha só, o primeiro período, bem curtinho, fala aqui do pensamento que se consolidou em diversas comunidades, não diz muita coisa esse período. O segundo, que já vem para a alusão histórica, termina aqui em governo. O terceiro, que começa com o embora, e é onde ela apresenta as duas linhas argumentativas que serão trabalhadas no texto. E o quarto, né, em que ela aponta, inclusive, caminhos para solucionar, né? E aí ela retoma com a expressão essa visão negativa. Vá observando que esses elementos marcadinhos de vermelho são elementos coesivos, né? Eles vão justificar os 200 pontos no quesito 4. Não existem erros aqui de pontuação, por exemplo, então, nem de acentuação. A menina não peca na questão da gramática, que é o quesito 1. Vamos então ao D1, que pela lógica tem que falar sobre o discurso elitizado que compõe o cinema. Olha que foi o maior parágrafo que ela utilizou lá, escrito à mão, ele levou 9 linhas. Aqui tem um pouco mais, né? Mas à mão foram 9 linhas. Qual foi a estrutura utilizada pela Alana? Ela apresenta a tese no primeiro parágrafo, uma citação literária, né? Faz uma alusão filosófica no segundo período. No terceiro período, ela associa essa citação literária, filosófica, ao argumento dela. Então, a associação, por que é que eu citei essa filosofia aqui? Né? Então, ela associa. E no quarto, ela mostra a consequência do problema. Vamos analisar ponto por ponto. Começando aí com um elemento coesivo em primeira análise. Elemento coesivo muito importante para começar o segundo parágrafo, para começar o D1, o desenvolvimento 1. Então, ela já garantiu a ponte entre os parágrafos, é a coesão interparagrafal. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como recurso destinado às elites, olha lá a questão da elitização do cinema, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Então tá aí a tese dela, né? Aí olha só, o segundo período ela já começa com o conector. Nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva da tese, então lá vem a citação literária, que é do filósofo francês Michel Foucault. Segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Então, aqui, de certa maneira, é um pensamento que se encaixaria nos mais diversos temas, né? Foucault trabalha muito essa questão do poder, né? Do exercício do poder. Então, ele diz aqui, ó, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação de quem, claro, é subordinado a esse poder. Sob essa ótica, então olha lá, mais um elemento coesivo ligando uma frase à outra. Sob essa ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos, falta um artigo aqui, né? Todos os indivíduos têm o direito ao lazer e ao entretenimento. Então observa que aqui nesse período em que ela associa a tese de Foucault, né, sobre a questão de que o poder articula-se com elementos de controle e coerção, impondo subordinação a mais pessoas, e isso está ligado ao que ela colocou aqui, não é, que seria a ideia, não é, uma herança ideológica de que o cinema está destinado às elites. Então ela confirma isso aqui, né? Olha, quando ela diz deve se restringir a determinada parcela da sociedade. E vem a consequência. Desse modo, olha, mais um elemento coesivo.
com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, ou seja, recurso destinado às elites, está aqui a retomada, né? O cinema adquire um caráter elitista, de novo aí dialogando com a ideia de que está destinado às elites, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Então perceba que esse parágrafo todo girou em torno da exclusão da população, porque ideologicamente o cinema estaria voltado para as elites. Então tá aqui a tese marcadinha de verde, né? E agora a gente vai para o D2. Deixa eu só voltar aqui para você ver, tá aqui a tese dela, né? Que estava já dita ali na introdução. Na introdução ela também falou do preço do ingresso, né? Que foi o segundo elemento. Então vamos ver agora o D2. Veja que ela começa com recurso coesivo. Além disso, então já criou a coesão interparagrafal. Eu vou destacar logo para você que no início de cada frase ela usa um mecanismo de ligação. Então vê, além disso, no segundo período, nesse sentido, no terceiro período, seguindo essa linha de pensamento, e no quarto período dessa forma. Então vê, 4 períodos de novo, ela usou 4 períodos na introdução, 4 períodos no D1 e 4 períodos no D2. Na introdução ela usa 2 elementos no início das frases, no D1 ela usou 4 e no D2 ela usa 4 também. Então vê que ela tem uma preocupação com a coesão textual, que é o que vai garantir os 200 pontos no quesito 4. Ela não erra vírgula, concordâncias, crases, nada, o que vai garantir 200 pontos no quesito 1, né? Não faz períodos truncados também, nem períodos mal feitos. Olha só, além disso, uma comunidade que restringe o acesso ao cinema por meio do custo de ingressos, está aqui a tese, representa um retrocesso para a coletividade que preza por igualdade. Então está aqui a tese, não é, de que uma comunidade que restringe o uso por causa do preço do ingresso, não é, representa um retrocesso à igualdade. Nesse sentido, então olha, vem a tese, depois a citação literária, mesma estrutura usada no parágrafo anterior. Na teoria da percepção do estado da sociedade, de Émile Durkheim, sociólogo francês, abrangem-se 2 divisões, normal e patológico. Então, nesse sentido aqui, Durkheim fala de 2 divisões da sociedade, aquilo que é normal e aquilo que é patológico. Seguindo essa linha de pensamento, a de Durkheim, então ela agora associa o pensamento filosófico ao que ela está argumentando. Observa-se que um ambiente patológico, em crise, rompe com seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Então, mais uma vez, aí associando Durkheim à questão da desigualdade, né, chamando isso de ambiente patológico. Vem a consequência. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, então ela retoma do mesmo jeitinho que ela fez no D1, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. E aqui ela cita, então, uma palavra que estava no tema, né? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos, então, para a conclusão do texto. Depreende-se, portanto, olha aí o elemento coesivo, mais uma vez no início do parágrafo, elemento conclusivo, né? Como ela não colocou aqui no início, ela coloca depois. Então, observa que fica ali entre vírgulas, né? Uma vírgula aqui e outra aqui. A relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. Para que isso ocorra, olha o pronome isso retomando, ou seja, para que haja igualdade no acesso ao cinema, é necessário que, olha, antes de mostrar aqui as propostas, olha que tem aqui o AD+, né? E olha que tem o assim. Então, 4 conectivos, porque são 4 períodos, né? Então, agora, vê só, os elementos para tirar 200 pontos na conclusão. Então, é necessário que o Estado, ou seja, o agente, primeiro elemento, o agente, faça o quê? Proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região. Isso é o quê, gente? Isso é a ação. Então, o agente, o Estado. E a ação, proporcione a redução de custos do ingresso. Ele coloca aqui, junto à difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano, nos meios de comunicação. Então, deve reduzir o ingresso, ao mesmo tempo em que difunde a importância da produção cinematográfica nos meios de comunicação. Então ele esmiuça um pouco, desenvolve um pouco a ideia. Por meio de quê? Por meio de anúncios. Então lembra que é preciso dizer na proposta, a proposta vai ser colocada em prática por meio de quê? E com que finalidade? Então tá aqui. Por meio de anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário. Então tá aqui a finalidade. A expressão a fim de introduz isso e ela deve aparecer na sua conclusão. A fim de, com o intuito de, não é? Com o objetivo de, tem que aparecer isso. Ademais, ou seja, o elemento aditivo aqui, a instituição educacional, então um novo agente, a instituição educacional,
Ação: proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema. Então, uma educação voltada à democratização do cinema. Democratização já é coletiva, né? Como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras. Então, olha, por meio de. Aqui ela botou por meio de, aqui ela coloca por intermédio de. Na área de ciências humanas, ou seja, especifica. Como forma de esclarecimento populacional. Isso aqui equivale com a finalidade de esclarecer a população, né? Então, por meio de debates, palestras na área de ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. E aí vem a frase de conclusão. Assim, haverá um ambiente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema. Ou seja, na conclusão, ela apresenta o agente, a ação, detalha um pouco o que vai ser feito, apresenta o meio e apresenta a finalidade, que são os 5 elementos necessários para você levar 200 pontos, 5 elementos que estão dialogando aí com a argumentação, tá certo? São bons elementos aí para conseguir esses 200 pontos na conclusão. Então você acabou de ver aí a prova da Alana, parabéns para ela, né? E lembra aí, a gente vai produzir vários vídeos comentando redações nota 1000, tá? Valeu, galera, até o próximo vídeo.